Falei pro aluno, deixa eu terminar de gravar aqui para a gente poder bater papo. Quem disse que eu gravei? Ô, vontade de morrer depois. Aí eu falo, eu não tenho, assim, quando eu não assisto aula ou para reassistir, eu prefiro ler o PDF, eu não consigo reassistir a aula em si. Prefiro ler o PDF, O meu material, porque eu ele gosto de sempre interagir. vai estar mais. Eu tento deixar mais mastigadinho para vocês. Mas tem situação que vocês vão acabar voltando no vídeo. Não ele inteiro, né? Mas trechos, principalmente quando tiver cálculo, né? Poxa, como é que faz aquele cálculo mesmo? Vocês vão ter esse suporte, né? Cálculo que a gente deve começar hoje. Deixa eu pegar uma caneta e um papel aqui. E eu, como comentei com a turma, vou usar um pouco do Excel por hábito, mas por não ter a lousa, né? Que falta faz na vida do professor quadro negro, né? Mas o bom é que vocês já vão trabalhando também essa figura do Excel. Vocês acham que é importante o Excel? Nossa, teve uma área da minha empresa que o supervisor queria me indicar, mas eu não podia porque eu não tinha Excel avançado. E era na área de Eu, inteligência da empresa. eu, Caraca. eu sou da seguinte opinião, não sei se eu já compartilhei com vocês, no dia que acabar o Excel, acaba o mundo. Porque, gente, a gente encontra controle desde pequena empresa até as grandes corporações, né? Até deixei o Excel aqui aberto já. Compartilhar aqui com vocês. Vou aproveitar e fazer mais uma pergunta. Vocês estão todos com o computador, com alguém está no celular? Como é que vocês estão? Eu, por enquanto, tô com o celular. Só semana que vem que eu vou estar com o computador. Só semana que vem? Só semana que vem, aham. Eu já tô com o computador aqui já. Camille, Mariana, Érica, como vocês estão? O meu notebook estragou. Tô pelo celular, mas eu já entro pelo computador. Não, eu vou me programar, porque a gente vai precisar dar o start, vamos falar assim, na inserção de vocês naquele sisteminha que eu comentei, lembra? O sistema forte. Então, vamos esperar também chegar o computador da Cristiele, a gente faz todo mundo junto. Então, na semana que vem, essa inserção das empresas, e a gente vai utilizar elas em duas disciplinas. Não sei se a Nara falou para vocês. Ela falou alguma coisa, mas eu não lembro assim, se é exatamente do sistema. A gente vai utilizar, é o mesmo sistema, né? Estou conversando com os professores que estão ministrando tanto no de departamento pessoal quanto folha de pagamento para a gente utilizar a mesma, vamos falar assim, sala virtual, para que vocês tenham efetivamente a sensação de estar fazendo todo o processo da folha de pagamento. Tudo. Então, vou fazer o registro do funcionário, que daí seria na disciplina da professora Nara, né? Já vai bonitinho, faz no sistema, gera os relatórios, gera a ficha do empregado, gera o contrato de experiência. Bacana, inseriu o funcionário. Aí vem para a nossa disciplina, onde a gente começa a fazer os cálculos da folha, começa a inserir os eventos. Não sei se vocês já ouviram falar como que o pessoal de departamento pessoal chama esses proventos e descontos. Na minha folha lá não aparece proventos, parece vencimento. Vencimentos também é comum.
Mas quando a gente está operando a folha, a gente pode chamar de outras maneiras. Eu costumo chamar muito de evento, então eu posso ter um evento que seja um vencimento, posso ter um evento que seja um desconto. Tem sistema que chama de rúbrica. Então, vocês vão, dependendo do sistema, encontrar nomes diferentes para um mesmo provento ou um mesmo desconto. Aí é por uma questão sistêmica, né? Uma decisão de quem desenvolveu o sistema. Então, a gente vai fazer todo esse fechamento de folha. E, claro, o primeiro de todos os vencimentos ou proventos, qual que é? Esse dito aqui, né? Opa, caneta não, que eu não tenho muita habilidade. Vou falar de salário. Ele é o primeiro provento, primeiro evento que a gente fala, é o mais importante de todos nesse sentido. Então, o que é o salário? O que a gente enxerga como salário dentro da legislação trabalhista? Então, é a contraprestação devida e paga diretamente pelo empregador a todo empregado. Pode ser pago, aí vai depender do regime de contratação, de maneira mensal, de maneira quinzenal, semanal, pode ser diário, ou pode ser sob demanda, que daí seria por peça ou tarefa executada. Hoje a gente tem até uma forma jurídica um pouquinho especial para esses casos, né? Que é o tal do contrato intermitente. Vocês já ouviram falar nesse contrato intermitente? Eu já. Sim. Então, vou ter que me explicar o que você ouviu desse contrato intermitente. É um contrato na qual você pode, assim, você é chamado quando precisam de você, seria isso, né? Perfeito. Eu achei ele é uma boa ferramenta, mas como o Brasil a gente consegue arrumar mau uso para tudo, ele em alguns setores ele acabou sendo desvirtuado. Mas ele é uma forma, foi criado como uma forma de tentar aumentar a empregabilidade de maneira formal. Então, a gente tem a possibilidade de pagamento dividido nas mais variadas formas, né? E o salário nunca pode ser inferior ao salário mínimo. E também inferior ao menor aprendiz. Sabiam dessa regra? Isso eu não sabia. Eu só sabia do salário mínimo, agora do menor aprendiz. É uma regra também. Geralmente o pessoal desconhece tanto do salário do menor aprendiz quanto o salário mínimo profissional. Então a gente tem salário diferente daquele 1.100? Tem também. A gente já vai tocar nesse ponto. Salvo condição mais favorável, será garantido o salário mínimo hora. Como salvo condição mais favorável? Alguém que pode negociar o salário de alguém? O salário mínimo a ser pago por uma determinada classe ou uma determinada categoria? Não. Tem gente que tem esse poder. Quem é? O sindicato. Ah, tá. Achei que estava em relação a empregador e empregado.
É, mas é uma negociação de um salário mínimo, não é? Sim. Quanto, vamos supor, a gente está trabalhando lá com o setor de obras. Então, a gente quer ver o salário de um pintor. A gente vai ter que buscar a convenção coletiva e ver o salário mínimo para esse tipo de profissional. Então, existindo convenção coletiva da categoria, pode ser que o salário mínimo dessa categoria seja maior que o salário mínimo oficial. Aí a CLT permite essa adoção, essa negociação entre empresa e a classe dos empregados. O que a convenção jamais pode fazer, isso não só em questão de salário, é retirar ou diminuir qualquer benefício em relação ao oferecido pela CLT. Isso jamais a lei não permite, tá? Então, por isso, a gente nunca vai ver um salário de categoria menor do que o salário mínimo oficial. Aonde está escrito isso? Artigo 428, parágrafo 2º da CLT, e com redação dada pela Lei 10.097 do ano 2000. E para alguns profissionais, vocês vão perceber aqui que são profissionais de categoria considerada profissional. Então, médico, dentista, engenheiro, arquiteto, agrônomo, veterinário, radiologista. O salário mínimo deles é maior do que o salário mínimo normal. Então, um exemplo, o engenheiro recebe, ou deve receber, um salário 6 vezes maior que o salário mínimo. O salário mínimo do engenheiro é 6 vezes maior que o salário mínimo. Professor, mas eu vi lá na minha empresa, o pessoal está pagando menos para os engenheiros. Está criando, dessa maneira, um contencioso trabalhista. E aonde a gente encontra essa possibilidade? Lá na Lei 9.450 de 1966, de antiguinha, né? Essa daqui, esse regramento, pouca gente presta atenção nele. Pouca gente conhece ele. Infelizmente. Mas, claro que os sindicatos dessas categorias já se atentam a isso na negociação do salário mínimo de uma função. E para que a gente possa pensar em cálculo de salário, e, consequência, reflexo nas demais áreas, a gente tem que pensar na figura do salário hora. Para tudo a gente baseia no valor da hora de trabalho. Inclusive para achar o salário mínimo nominal, né? Quanto que ele vai receber no mês? Por que no mês de janeiro ele recebe o mesmo salário no mês de fevereiro? Qual a regra para cálculo? Considerar 30 dias, 30 dias, independente do se tem um mês a mais, um dia a mais, um dia a menos. Não? Não, a gente consegue não, a gente faz o cálculo pelo dia calendário. Então quer dizer que em janeiro eu recebo menos por dia? Recebe. Sério? Então em fevereiro você recebe mais? Recebe mais. Nossa, jurava que consideravam 30 dias. Calma, mais por hora.
mas como tem menos horas de trabalho, você acaba recebendo o mesmo valor. Estranho, né? Essa figura. É um pouco atípico a gente enxergar isso. Por quê? A gente só vai ter mais noção de que aconteceu isso quando tem falta. Ou quando tem atraso, ou quando tem hora extra. Se a gente tiver fechadinho um mês, sem fazer nenhum outro evento, né, nenhum outro vencimento ou desconto, a gente vai ter a sensação que o salário é fechado em 30 dias. Então, a ideia ali é a figura do salário hora que faz o efeito. A gente já vai calcular isso daí para vocês conseguirem enxergar essa diferença. Então, integram o salário, a importância fixa estipulada, gratificações legais, e aqui vem uma situaçãozinha perigosa. Comissões pagas pelo empregador. Mas ele não vem na mesma linha, professor. Alguém de vocês trabalha com comércio? Ou já pegaram algum limite, algum contra-cheque de quem trabalha em comércio? Não. Se vocês olharem, comissões vai vir numa linhazinha separada. Mas ele, para fins de cálculo, tanto para cálculo 13º, de férias, da própria demissão, ele vai integrar a base salarial dessa pessoa. Então, ele tem meses que ele tem mais comissões, menos comissões, é feita uma média, como se a gente estivesse pegando 12 meses de salário e fazendo uma média para ele. E a gente daí tem que tomar alguns cuidados para não trazer esse tipo de caso. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, ou seja, auxílio alimentação, auxílio refeição, devem ser feitas de outra forma que não seja o pagamento em dinheiro. Assim como determinados cargos recebem diárias para viagem, prêmio, abono, não devem ser pagas de maneira, vamos falar assim, adicionando aos proventos recebidos no mês. Por quê? O que acontece se a gente começa a pagar o auxílio alimentação em dinheiro? Tem um probleminha nesse pagamento? A pessoa pode usar para outra coisa, né? Isso, ele pode ter outras destinações e começa a criar natureza salarial, que é o chamado pelos advogados de salário in natura. Então, vocês estão lá gerenciando a folha de pagamento. Esse tipo de pagamento, prêmio de viagem, diária de viagem, abono, prêmio, o ideal é que seja pago separado do salário normal. E, se possível, com outra forma de pagamento. Exemplo do alimentação. Qual que é o ideal para se pagar auxílio alimentação ou vale alimentação, vale refeição? Um cartão específico, né? Um cartão específico. Antigamente era aquelas folhinhas, né? Quem for mais velho vai lembrar. Mas hoje a gente tem as formas de pagamento dos efetivos válidos, né?
Então, cartãozinho, Sodexo, VE, tem várias operadoras, tudo para não caracterizar salário in natura. Se caracterizar, se você começa a pagar em dinheiro, o que vai acontecer? Esse valor ele vai ser considerado como salário. Qual o risco disso? Na alteração, né? Você base do sindicato. Não é nem questão de sindicato. O sindicato ele nem cobra tanto isso. Mas o problema é que na justiça depois o funcionário pode pleitear que esse valor foi in natura, o advogado vai falar para o funcionário fazer isso, aí ele vai ter reflexo férias, 13º, FGTS, INSS, então traz todos os eventos relacionados à folha, começam a ter esse reflexo, esse aumento na base de cálculo por causa do in natura. Mas se tiver recibo que é de alimentação ou refeição? Justiça não considera, por incrível que pareça. Nossa. Por isso o ideal é pagar de uma forma separada. Ah, professor, mas isso vai me ter custo a mais. Hoje em dia não tem. Tiraram as taxinhas? Por incrível que pareça, a maioria das empresas tiraram. Hoje, eu, particularmente aqui no escritório, eu tenho indicado, né, trabalhar com a VR. Mas a concorrência dessas operadoras fez com que eles não cobrassem mais das empresas. Então, hoje em dia não tem custo a mais para o funcionário para a empresa fazer o certo. Mas antigamente, sim, muitas empresas fugiam desse tipo de pagamento por causa da bendita taxa, né? Que realmente, eu ia pagar lá R$ 400 para o funcionário, eu pagava mais 5%, 10% de administração, né, do cartão. Mas hoje em dia, eles cortaram isso. Porque a fonte de ganho deles não é das empresas. O forte mesmo é de receber igual o cartão de crédito. Uma parte da operação quando a pessoa vai lá comprar. Então, vou passar o cartão no Condor, uma parte do pagamento ali vai para a administradora do cartão. Então, hoje, vocês têm muito mais ferramentas sem custo para poder eliminar essa figura do salário in natura, esse risco, né? Então, a gente tem que evitar para que ele não se incorpore ao valor do contrato de trabalho e não constitui, então, dessa maneira, base de cálculo para qualquer tipo de encargo, encargo é difícil, é complicado, né? Encargo trabalhista ou previdenciário. Lembrando que vai até no próprio FGTS daí, tá? E o pagamento? Seja de qualquer uma daquelas modalidades, não deve ser superior ao estipulado ao mês, salvo no que concerne a comissões, porcentagens de premiação, gratificação. Então, por isso que eu comentei com vocês, a gente registra ele, vamos falar assim, R$ 2.000, por mais que o mês tenha 29 dias, 30 dias ou 31 dias, o cálculo deve chegar no final com, no máximo, o valor compactuado de R$ 2.000. Então, diferente se é 28, 30 ou 31, o pactuado não ultrapassa o valor contratado.
Tranquilo? Mas claro que esses meses vão ter diferença em todos os eventos que dependam do valor de hora trabalhada. Então, se eu fizer hora extra no mês de 29 dias, 28 dias, vai dar um pouquinho a mais? Vai. A diferença é pequenininha, mas vai. Então, salário normal, caso empregado mensalista e com jornada de 44 horas semanais, a gente tem o salário hora, basicamente dividido por 220 horas. Faz sentido isso, será? Da onde surgiu esse 220 horas? Referente ao mês. Esse é o total de horas projetadas ou de horas de trabalho durante o mês. Será que está certo esse meu pensamento? A maneira que eu montei a frase? Olha, tá. Se eu estiver errado, pode falar, não tá, professor, tá faltando. E realmente, Então, para saber o base salário, quando você recebe por dia, você pega o salário e divide por 220. Aí, para saber o salário hora, você pega esse horário, né? O resultado desse 220 horas dividido pelo salário e divide pela hora do dia. Seria isso, não seria? basicamente, vamos entender por que eu estou falando. Tá faltando um detalhezinho na minha frase. Que se eu contar só a hora trabalhada, eu não vou chegar em 220. Só hora trabalhada, cuidado. Eu já vou mostrar para vocês. Então, limite máximo ou número inferior, dependendo do volume contratado, né? Por exemplo, se a gente contrata o funcionário por 40 horas, não 44, esse valor vai cair um pouco. A legislação ou os entendimentos dos tribunais de trabalho são para 200 horas. Então, vamos falar aqui um exemplo. O empregador recebe um salário mensal de 1.320 e trabalha 7 horas e 20 de segunda a sábado. Dá 44 horas por semana? Segunda a sábado, são 6. Será? Eu acho que dá, professor. Dá certinho, 44 horas. Tá certo que é difícil achar essa jornada, né? Mas é um exemplo. No meu trabalho, são assim as horas de alguns funcionários. Quantas horas, Cristiane? 7 horas e 20. É 7 horas e 20? Aham. Nossa, então Não conta com o horário do almoço, né? Daí aumenta, mas assim, só a horas trabalhadas. Ela fica pelo menos 8 horas e 20, né? Que vai ter... Só que daí o que acontece? A maioria dos funcionários optaram fazer 30 minutos só de almoço para entrar depois ou sair antes. Mas pode isso? Pode, aham. Aí, por exemplo, se o funcionário, digamos, o meu horário, né? Que eu faço um horário diferenciado lá, tipo, eu teria que ficar até 10h20. Mas até 10 para as 11, mas eu sairia 10h20, mas eu saio bem antes das 10h20. Só um cuidado com o pode, Cristiane. Sabe por quê? Para que você diminua a hora de 1 hora para menos,
você precisa aí não de uma convenção coletiva, mas de um acordo coletivo de trabalho. É uma negociação entre os funcionários da empresa com a empresa intermediada pelo sindicato e registrada no Ministério do Trabalho. Então, na verdade, quando os funcionários optaram por fazer meia hora só de almoço, foi pela convenção do sindicato. Aí a gente mandou para contabilidade fez lá um contrato novo, alterando tudo. Aí ficou. Já faz Aí, anos que a gente faz isso. Quer dizer, desde quando saiu essa lei que a gente poderia mudar. mas aí é porque tem a convenção coletiva que permite. É, Como que a justiça enxerga esse caso da hora de almoço, hora de repouso? É permitido essa legalização desde que seja comprovado que a pessoa tenha condições de manter um descanso, manter o seu horário de refeição em condições menores que uma. Aí pode, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado. Não dá para sair aplicando. cortou a hora que você ia falar. Eu estava comentando aqui a legislação, os tribunais entendem que é possível fazer essa hora menor, desde que seja comprovado, por isso a intermediação do sindicato, que essa hora menor de intervalo seja o suficiente para o descanso e refeição do funcionário. Aí pode, a justiça aceita, por isso que daí tem que ter o registro no tribunal, na Delegacia Regional do Trabalho. Tem que ter homologação do Ministério do Trabalho. O que é o Ministério do Trabalho, né? Já é uma secretaria e vai voltar a ser ministério. É isso, uma bagunça. Então, se a gente pegar essas 7h20, vai dar as 44 horas, que é o limite aceitado pela Constituição. Então, sempre que falar em jornada de trabalho, o máximo 44 horas, definido pelo artigo 7º, inciso 13º da Constituição, né, nem da CLT. E como é que a gente chega nessa ideia do 220? Quanto que a gente tem de hora remunerada para essas 220 horas? Um Excel, que já está mais ou menos descrito o cálculo, mas primeiro vamos entender que se eu trabalhar 44 horas semanais, multiplicar por 4, dá 176, não dá 220. Esse 176 é o mais emblemático que vocês vão ouvir bastante durante as nossas aulas, tá? Quatro é a média de semanas que a gente tem nos meses. Por que lá na legislação a gente fala em 220 como base para achar a hora de salário? Tem alguma coisa que o funcionário recebe sem precisar trabalhar? Oi? Tem algum valor que o funcionário recebe dentro desse salário sem estar trabalhando? Descanso semanal remunerado. Perfeito. Então, aqui dentro dessas 44 horas, não está constando esses dias de trabalho, né, ou essa hora não remunerada. Então, aqui, se fosse para contar, a gente teria colocado pelo menos mais 7h20.
Então, para fim de cálculo, a gente inverte o processo. A gente vai fazer o quê? Pega 7h20, que vai dar os 4.400 minutos. Mas se eu dividir 4.400 minutos dá 7h20 por dia, de segunda a sábado, O quê? quanto que dá esse 440 minutos em relação aos 7h20? 7 horas tem quantos minutos? Nossa, o áudio ficou bem ruim. 7 horas. Ah, Tem quantos minutos? 7 horas? Isso. Tem que multiplicar 7 por 60. 7 vezes 60. Mais os 20 minutos. 7h20. Aí eu vou pegar esse 440 minutos e multiplicar por quanto? Para achar por mês. Seu salário base, né? O salário dia, né? Aqui eu coloquei 30. Ah, Vezes 30. 440 minutos vezes 30. Temos 13.200 horas consideradas de trabalho no mês, já somando a DSR. Faz sentido já estar somando a DSR? Eu somei, multipliquei por 30. Então, eu estou pegando também os domingos, não estou? sim. Então, o total de carga horária em relação a 7h20 durante 30 dias é 13.200. Professor, meu mês só tem 28 dias. Vezes 28. Minha carga horária, tanto a DSR, durante 28 dias, dá 12.320. Se eu fizer nos meses igual janeiro, minha carga horária já vai para 13.640. Hora de trabalho somado ao descanso semanal remunerado. Quero, então, encontrar a hora de trabalho. Quero encontrar quantas horas eu tenho de trabalho no período. Vou dividir por 60. Dá uma diferencinha entre a hora. Por que sempre 30 e não 31? Não, mas a gente pode usar 31. Foi o Thiago que perguntou? Sim. Isso aí, Thiago. A gente pode usar 31. É só uma pergunta, esses 20 é por quê? Tem 420 e um 20. Esse 20 é o quê? Aqui, Em cima. Isso aí. não, eu só somei. Eu multipliquei 7 horas vezes 60. Aham. Então eu tenho 420 minutos. Sim. Isso os 20 minutos, que é 7 horas e... 20 minutos. Então, o total do meu dia de trabalho
Ah, porque somou, né? Os 420 com 20, né? Isso. Só para vocês entenderem como é que eu cheguei nesse 440. Aí dá o 13.200. 440 multiplicado por 30, 13.200, que remete a 220 horas. Se eu fizer no mês de 28 dias, vai ter um mês só, né? Seria o equivalente a 205 horas. E aqui, no mês de 31, seria o equivalente a 227 horas. Se eu pegar o meu salário, tudo bem, Camille? Então, se eu pegar o meu salário, então 13.200, e dividir por essa quantidade de horas durante o mês, aqui, é isso? Falar? 1.320. Meu Excel sumiu. Estou com tanta janela aberta agora no computador aqui. Vou pegar o meu salário, 1.320 dividido por esse 220, eu vou poder indicar quanto que eu recebo por hora. Teoricamente, eu recebo 6 horas. No mês de fevereiro, 1.320 dividido por 205 horas. Recebo um pouquinho a mais em fevereiro. E se eu pegar de janeiro, março, 1.320 dividido pela quantidade de horas do mês, 5,80. Então, em janeiro, eu recebo um pouquinho menos. Aqui a gente tem a base de cálculo para o salário por hora. Então, o funcionário não faltou nem um minuto para aquele funcionário padrão. Se eu fizer o cálculo invertido, né, para chegar no total do salário do mês, eu vou voltar obrigatoriamente, não, aqui, 1.320. Então, eu vou pegar esse cara, se ele trabalhou 6 horas vezes a 220 horas, ele vai receber o 1.320. Se ele trabalhar só 28 dias, esse é o 6,42 vezes as 205 horas. Se eu trabalhar, então, esses 28 dias bonitinho, tem que chegar no mesmo 1.320. Se eu trabalhar 5,80, 31 dias, bonitinho, chego no 1.320. Obrigatoriamente. Não sei se deu mais ou menos para vocês entenderem essa dinâmica. Olá, não podemos atender a comunicação. Favor deixar o seu recado após o bip. Tem que renovar o seu certificado digital. Favor entrar em contato. 99924. Não sei se vocês compreenderam essa lógica aqui. Obrigada. Eu entendi mais ou menos. Eu também. O telefone está aqui. Tirar ele do. Isso.
Voltando aqui. Então, vamos mudar aqui. Trazer um segundo exemplo. Em vez de 7h20, quanto vocês querem trabalhar? 8h43? No meu caso, eu trabalho 6h20. Bom, então, se eu já entra numa configuração um pouquinho diferente. Mas, assim, é como eu falei, no meu caso, eu sou estagiário, então eu não trabalho finais de semana, só trabalho segunda a sexta. Nem finais de semana, nem feriados. Então, no seu caso, não dá as 44 horas semanais. Então, vamos pegar o pessoal que trabalha 8h43. 8h43. Como é que eu acho a carga horária em minutos desse funcionário? Eu pego esse horário, né? 8 vezes 60, Sim. 180 minutos, mais 43, Aí soma, né? R$ 523. Agora, se multiplicar por 31, nesse caso, ou por 30, vamos começar pelo básico, por 30? Sim. Não? Não. Ué. Que estranho, professor. Não posso multiplicar por 30. Não aumentou a minha carga. R$ 261 pagas no mês. Por que eu escolhi justamente 8h43? Porque excede a carga horária? Aqui, aqueles casos tradicionais da compensação do sábado. De segunda a sexta? Isso. Se eu pegar esse cara e multiplicar por 5, vamos fazer isso. Ele não entende por estar em formato de horário. Se eu fizer esse cara e multiplicar por 5, eu vou achar exatamente 44 horas. Então, se eu pegar e multiplicar por 30, eu vou estar colocando um sábado que já está somado ali. Ah, então no caso você só considera os dias e conta de segunda a sexta. E não Uhum. conta finais de semana. A sexta mais o domingo. Que o domingo é o descanso dele, né? Então tu não conta o sábado, só conta o domingo. Mesmo que você não trabalhe sábado. Mesmo que eu não trabalhe sábado. Então normalmente esse é o padrão de quem trabalha segunda a sexta? Exatamente, que tem acordo de compensação, né? CNPJ pode fazer um barulho. Pode. Então, eu trabalhava. Desculpa, gente. Estou atendendo escritório. Então, aqui a gente não tem o sábado para remunerar. Então, como é que a gente faz? Então, eu trabalhava mais, será antes? Porque, ó, um outro trabalho, trabalhava das 8 até 10 para as 6, de segunda a sexta. Mas eu acho que passa de 8h43. E fazia 1 hora de almoço.
passa um pouquinho. Então eu trabalhava mais, eu era obrigada a ganhar hora extra, não ganhava. Já dá alguns minutinhos de hora extra por dia. Era. Eu não lembro se é 43 ou 48. Tá? Na verdade, era 48, agora que eu lembrei, não era 10, era. Certo, não é 43 aqui, tá, gente? É 40. Não, é porque eu olhei assim, eu falei, antes eu trabalhava assim. Agora que eu trabalho menos ainda. Aqui é 48, aqui dá uma falinha de cálculo. Né? Sempre faço. Mesmo assim, vai passar, né? Sim. Porque aqui eu não posso multiplicar pelos 30, eu tenho que tirar os dias de compensação, tenho que tirar os sábados. Esse seria o cenário ideal. Então, se eu tirar os sábados, eu vou tirar 4 dias. Então, aqui eu vou multiplicar 60 em vez de 30, seriam 26 dias. Ou 20, ou 25 dias. Como eu vou saber? Tenho como saber? Quantos sábados eu tenho no período? A maioria dos meses é 4, né? 4, alguns 5. Vai depender do Mesmo? calendário. Então, isso surge confusão, não surge? Bastante. Se eu trabalhar 8 horas mais 4 no sábado, eu vou ter que tomar cuidado, né, com essa figura da carga horária. O que o TST fez nesse sentido, então? Aí tem, claro, como gera toda uma confusão, o TST, ele padronizou para quem quiser seguir. Então, o TST, ele pegou essas possíveis variações e disse: regimes de 44 horas semanais podem carga de 220 horas. Para tentar eliminar essas discrepâncias. Então, fica muito a cargo da empresa escolher qual forma de remuneração que ela quer. Forma de remuneração que eu digo o cálculo do valor hora, mas sempre chegando ao valor cheio de 1.320. Então, se eu pegasse, descontasse aqui os... Cadê? Onde que eu... Aqui eu tenho que dividir por multiplicar por 5. Se eu pegasse 25 dias, vou chegar no 220 horas. 1.320 dividido por essa carga horária, 220 horas. Daria 6 horas. Se eu pegasse essa mesma carga horária, 528 no total,
diminuísse 28 menos ali os 5 dias, 28 menos 5, 23, 60 para achar em horas. Dá 202, 320 dividido por 202. Só que aqui vai variar sempre essa divisão de acordo com a quantidade de fins de semana que eu tenho, né? Pode ser 4, pode ser 5, fica girando entre esses dois. Mas fica fácil para o funcionário entender o que ele está recebendo? Ou para o 31, vamos lá. Mais fácil se basear pelos 6 dias, né? 6 dias? Não, 6 dias não, desculpa, 5 dias. De segunda a sexta. Na verdade, o mais fácil é se basear pela súmula do TST. Que ele fala, o funcionário com sua hora extra, ele tem 220 horas de carga de contrato de trabalho. É indiferente se for 21 dias, 28 dias, 30 dias, 31 dias, a gente sempre vai usar o divisor 220. Mas fica a critério da empresa. Claro, se eu pagar por 220 dias como fevereiro tem 28 dias, eu vou estar pagando uma hora extra, eu posso estar pagando uma hora extra um pouco maior. Vai depender de como o sistema que vocês utilizarem trabalha também. Aí eu pergunto para vocês, será que é mais fácil programar um sistema para usar 220 horas como carga de trabalho ou fazer todo um processo de cálculo por mês? Por mês calendário, hein? Por exemplo, ano bissexto aqui já não vai ser 28 dias, né? Vai ser 29. Só vamos terminar aqui e fazer o 31. 528 minutos vezes tenho 31, vamos descontar 5 como sábados compensados, então vou multiplicar por 26. Isso? Tenho 31 dias, vou tirar 5 sábados de compensação. 26 dias, né? 31 menos 5. 26. Ah, entendi. Você está considerando os 31 dias, né? Aqui agora é o 31. Aqui 28, aqui 30, 28. 28 eu tirei 5. Vou até colocar aqui. Para vocês enxergarem depois. 28 menos 5. Menos 13.000 horas, 13.000 minutos, né? Vou dividir por 60. Vou dar 228 horas, então 1.320 dividido por 228 horas dividido por 320. Dividido por 228 horas, vai dar 5,76 por hora.
Então, vou colocar aqui o cabeçalho para vocês encontrarem. Que se sem compensação pensada compensação pensada. Depois eu coloco lá no Ava essa planilhazinha para vocês, tá? Esse cálculo aqui ele é o mais preciso de todos. Você saber exatamente quanto que você recebe por hora, de acordo com o volume de dias do mês. Mas, como gera toda essa confusão, gera toda essa dificuldade, o TST ele aceita o cálculo para 220 horas. Ele enxerga que o mês Olá, não podemos atender a sua ligação. Favor deixar o seu recado após o bip. acho que eu resolvi. Tirei da linha. Então, para facilitar a vida, ou para tentar organizar essa confusão de cálculo, o TST ele aceita simplesmente que a gente pegue o salário e faça essa divisão por 220 horas. E ele deixa forma de cálculo 6 horas, valor de R$6 a hora de trabalho e do seu descanso semanal remunerado. A gente já colocou ali, para estágio no máximo 30 horas semanais e não pode trabalhar no domingo. Estágio tem uma legislação completamente específica. E outra, estágio, ele somente recebe as horas trabalhadas. Então, sim, são 6 horas. Aí vai depender se você faz 6 horas diária. Segunda a sexta vai dar o limite das 30 horas semanais. Não é isso, Tiago? Não casa o cálculo? Sim. 6 horas. É porque assim, de 6 horas e 20, mas eu tenho pausas de total de 40 minutos. Eu tenho uma pausa 20, duas 10. Mesmo assim considera, né? Você está tendo 2 pausas de 10 minutos, não é? Sim, 2 pausas de 10 e uma de 20. Essas 2 pausas não são remuneradas. Você vai ter hora de trabalho próximo dessas 6 horas. Então, podemos considerar, então, 6 horas. Vezes, você deve trabalhar de segunda a sexta, que você falou, né? Isso. Vezes 5 só, dá as 30 horas semanais. Não, mas nesse caso eu tô falando que essas 20, que é 6 horas e 20, esses 20 minutos é por conta dessas 2 pausas 10? Peraí, repete que eu não... É que assim, eu trabalho 6 horas e 20. Dentro dessas 6 horas e 20, eu tenho 40 minutos de pausa. 2 pausas de 10 e uma de 20. Aí eu tô perguntando, essas 6 horas e 20, esses 20 minutos, eles são referentes a essas 2 pausas 10 ou uma pausa 20 ou não tem nada a ver? Não, ali está sendo um benefício que a empresa está te dando. Você, então, não tem 6 horas de carga de trabalho. Você tem 5 horas e 40 minutos de jornada.
A nossa estagiária, Pode falar, Cristian. a nossa estagiária também trabalha de segunda a sexta, mas ela trabalha 25 horas semanal. Ela não trabalha 30. O estagiário, ela tem a liberalidade, tem algumas regras que você pode moldar o horário de trabalho dele. Mas o meu estágio, ele tem basicamente a mesma carga horária do CLT. Só que, não, te considerando segunda a sexta. Quase. Porque se você parar para pensar, você não recebe descanso semanal remunerado. É isso. Tem um benefício também nesse lado, né? Porque toda vez que a gente tem uma falta não justificada, para o funcionário CLT, ele perde o descanso semanal remunerado referente àquela semana. O estagiário não tem esse problema. Ele só perde o dia de trabalho. Não entendi. Quando o seletista, quando ele falta, ele vai perder, além do seu dia de trabalho, ele vai perder o seu descanso semanal remunerado. Então ele perde 2 dias. 2 dias. Caraca, 2 dias de salário. Dia, no caso. Salário. Por isso que faltar para CLT é mais pesado. Nossa. Não. Então, no caso. Perde um. Não sabia disso. Mas isso, independente da função, isso serve para todo mundo? Para todo mundo seja seletista. Caraca. A gente vai chegar nas faltas, aí vocês vão ver essa. Se tiver feriado na semana, também perde, né, professor? Também perde o feriado. Tá, então, quando é feriado, então ele perde o dia, ele perde o feriado e perde o feriado. É uma tristeza. Muita coisa. Por isso que o pessoal sai correndo atrás de atestado médico. Nossa. Surpresa agora. Mas então aqui, essa maneira das horas seria o considerado ideal para fins trabalhistas. Por você especificar exatamente quanto que ele vai ter em relação a valores no volume de trabalho de cada mês. Só que nem toda empresa tem condições de colocar isso em prática. Por isso o TST ele vem com essa carga horária de 220 horas. Se vocês pararem para pensar, o cálculo do 30 dias, que são, vou até pintar essas coluninhas aqui em amarelo, no 30 dias a gente chega em 20 horas, 220 horas, não chega? Sim. Então o TST ele acabou convencionando, adota o padrão como se todo mês tivesse 30 dias. Então foi aquilo que eu falei no começo. Só que é uma possibilidade. Mas varia de empresa em empresa, não varia. Isso, a escolha vai de cada empresa e do que o sistema dela pode fazer, né? É porque assim, então deixa eu ver se entendi. O tribunal ele decidiu que o padrão fosse 220 horas, mas não obriga todas as empresas a seguir esse padrão. Ele só dá uma base para até ser mais fácil para as próprias empresas calcular o salário dos seus funcionários. Para regulamentar. Para ter pelo menos um padrão. Interessante. Então, você, dentro da área de folha de pagamento, pode seguir um desses dois caminhos. Vai depender daí da ferramenta que vocês têm para apurar, né? Para fazer o cálculo. Para falar a verdade, a maioria acaba adotando 220 horas. Uma situação padrão. Então, voltando lá para nossa apresentação. Então, para achar salário nominal, se for considerar exatamente o horário de trabalho, vocês vão ter que transformar
a carga horária em minutos, multiplica pelos dias considerados de trabalho, aí tem que tomar cuidado com a figura da compensação, igual eu fiz no 8 horas e 48, vai achar o total de carga horárias em minutos por mês. Divide por 60, acha a carga horária mensal. Divide o salário nominal por essa carga horária, vocês acham o salário hora normal dessa pessoa. Isso no padrão mais complexo ou mais próximo do que seria a realidade, né? Mais 2 comentários de estágio. O estágio pode ser de 4 a 6 horas, exatamente isso. Pode trabalhar 5 horas por dia de segunda a sábado no estágio, porque o aluno deve ter tempo para dedicar ao estudo, exatamente isso. O cálculo que a gente está vendo, ele se aplica a seletista, né? Diferente do estagiário. O estagiário, em tese, é mais fácil calcular. Então, é aquilo que eu falei, seguindo o padrão mais perfeito de cálculo, a gente pode fazer com base nos dias do mês. Então, adota-se o número de meses trabalhados. E quando o salário for de um funcionário diarista, como que a gente calcula? Salário dia, não? Pega Só o dia. O dia e a quantidade de horas que ele trabalhou. Uhum. Então, no caso de empregado diarista, o salário hora será obtido dividindo o valor do salário nominal, né? Correspondente à duração do trabalho dele, pelo número de horas efetivamente trabalhadas. Então, vamos supor que a gente tem esse empregado que ganha 47,80, trabalhando 7 horas e 20. Quanto que vale a hora de trabalho dele? Vou pegar e dividir por 7,33. Por que 7,33? Isso que eu ia perguntar agora. Aí vem um problema de métrica na matemática, né? Aqui, a gente está trabalhando em horas e minutos. Para cálculo matemático, a gente não pode trabalhar em horas e minutos, a gente precisa em número inteiro, né? E seus decimais. Então, quanto que equivale 7 horas e 20 em relação a um número inteiro? A gente faz uma regrinha de 3. A gente sabe que tem 7 horas e 20 minutos. Então, 20 minutos relacionado a uma proporção de 60, não é? Do total de 1 hora. Total de 100, quanto que vai ser a proporção desses 20 minutos? Aí é uma regrinha de 3. Vou pegar 20 vezes 100 dividido por 60. 33. Então, em vez de a gente pegar 7 horas e 20, a gente pega o cálculo dessa regra de 3. Isso, aqui só para transformar os minutos em número decimal. Então, aqui esse resultado a gente divide por 100. A gente teria o 7 mais o 0,33. Nossa, é muita informação. Então, se fosse 8 horas e 43, 8 horas e 48, quanto que eu teria para dividir? Eu já tenho
8 horas, que equivale 48 minutos em relação a 60, o valor da hora, né? Aqui o número decimal em relação a 100. Se quiser também usar 1, não tem problema. Se eu dividir, se eu fazer a regrinha de 3, 48 vezes 48 vezes por 60. 0,8. Então, eu vou ter 8,8 base de cálculo. Assim, aqui seria o 7,33. Então todo cálculo tem que fazer essa regra de 3? Quando a gente for utilizar, encontrar o valor da hora para diarista, tem. Porque aqui a gente só consegue fazer essa divisão por um número inteiro, né? Então nesse caso, esse cálculo só é usado pelo salário dia. Salário dia, isso. Então eu quero achar o valor do salário dia, vamos até usar o mesmo aqui, 47,80. Vou pegar 47,80, vou dividir ele por 7,33. Essa pessoa que trabalha 7 horas e 20 ganha 6,52. Se fosse a mesma pessoa, 47,80, que trabalha 8 horas e 48, vou ter que dividir 37,80 dividido por 8 horas, 8. 5,43. Então, sempre quando a gente for calcular em hora em dia, cuidado com o valor que a gente vai dividir. Não pode usar direto os 7 horas e 20. Tenho que transformar em número decimal. Senão, eu vou calcular errado. E dá diferença? Vou calcular aqui do lado só para ver. 7,80 divididos por 7,20. Se eu fizer essa confusão. No cálculo. Ou aqui em 8 horas e 48. 7,80 dividido por 8,48. Então, lembrem-se, hora diária, obrigatoriamente eu transformo de horas para decimal. Tudo isso que a gente está fazendo é só para encontrar o valor da hora normal. E daí, para 48 horas, para 40 horas também, o CLT resolveu diminuir o problema, né? E definiu. Então, quem trabalha 48 horas tem o divisor 200, é considerado como 200 horas de trabalho. 44 horas, quanto que é o divisor que o TST aceita? 220? 220. Para 40 horas, quanto que o TST aceita? 200. Então, ele tenta deixar uma regra possível de ser seguida por sistemas mais simples ou por empresas que não tenham acesso a tanto tecnologia para processamento de dados, né? Então, a gente acaba adotando 200 e 220
muitas vezes para deixar o processo mais simples. É o mais perfeito? Não, não é o mais perfeito, mas é mais simples. Agora eu pergunto para vocês, por que será que ele tenta deixar mais simples? Com a intenção da Justiça do Trabalho deixar mais simples o cálculo da hora normal. O que a gente pode calcular como valor da hora normal? Tem alguns outros proventos que dependem desse cálculo? Tem um que pode ser. 13º, férias ou não? Também acaba interferindo. Porque 13º férias recebe reflexo de hora extra, reflexo de hora extra em descanso semanal remunerado. Que mais? Desconto. Se for ter desconto de atrasos. Tornando esse cálculo mais simples, eu vou aumentar ou diminuir a quantidade de erro feito pelas empresas? Diminuir? Diminuir, vou. O cálculo está mais simples, as empresas vão ter mais facilidade, a chance de ter problema futuro é menor. Porque aí segue um padrão, né? Porque ele tem um padrão. Mas essa questão de 220, né? 220, 200, 180, foi feito quando, assim? Que ano mais ou menos que vocês começaram a aderir, a seguir esse padrão? Olha, o 220 já foi lá na década de 60, já é bem mais antigo. O 40 horas é que é um pouco mais recente. Porque o pessoal não pensava muito em jornada menor do que a lei permitia. Então aqui a gente já está em 2012. Então, de acordo com o que vai surgindo de novidades em contrato de trabalho, é que foram surgindo esses parâmetros. Então, 220 é clássico, é muito antigo. 200 já é um pouquinho mais recente, nem todo mundo pensava nele. Então, mais um exemplo aqui. Empregado trabalha 8 horas diárias, segunda a sexta-feira, perfazendo total de 40 horas semanais. Divisor do cálculo vai ser quanto? 40 horas semanais, vou usar o 200, né? É o que o TST me permite. Então, 40 horas semanais vezes 60, ele trabalha uma média de 2.400 minutos, divido por 6 dias na semana, vai dar 400 minutos por dia, vezes 30 dias, 12.000 minutos. Se eu dividir, então, 12.000 minutos, eu chego nas 200 horas. Então, sempre quando a gente adotar o 220, o 200, a gente está pressupondo que o mês tem quantos dias? 30 dias, às vezes tem 31. 30. Para o cálculo é 30. Mesmo que seja de mês de 31 ou de 29, 28. É? Se a gente Entendi. utilizar essa regra simplificada do TST, tá? Entendi. Aí a gente utiliza a base 30.
Só vale para essa daí. Para simplificação. Se eu for trabalhar um mês cheio, aí eu tenho que achar a hora de trabalho de acordo com o número de dias. É aquele processinho mais complicadinho que a gente estava fazendo. Entendi. Mas eu falo a verdade. Pelo menos, escritório de contabilidade, 200 ou 220, por quê? Quantidade de empresa maior, não dá para ficar fazendo cálculos elaborados, se adota cálculos mais simples. Quando a gestão de folha é dentro da empresa, aí costuma acontecer essas escolhas entre utilizar o calendário mesmo, né, os dias referentes ao mês que está sendo calculado, e não de 30, e vira uma liberalidade. Mas escritório, em geral, como a quantidade de folha é maior, é comum o pessoal já adotar 200 ou 220 horas de acordo com a carga horária. Tudo vai da facilitação. Então, embora o empregado não tenha trabalhado no sábado, eu devo incluir e dividir por 6 e não por 5 dias na semana, pois o sábado é dia útil não trabalhado. Então, são 40 horas semanais e a semana trabalhista é de segunda a domingo, excluindo apenas o domingo, por ser dia de descanso semanal remunerado. Vai estar lá no artigo 11, parágrafo 4º do decreto 27.048. E para fins de comprovação, isso aqui é só uma complementação que acontece hoje em dia, é possível fazer depósito de salário em conta corrente e não pedir para o funcionário assinar mais contra-cheque. Vocês lembram daquele olerite? Muita gente imprimindo um papelzinho verdinho. Normalmente enviam o olerite para mim por e-mail. Por e-mail, mas eles não pedem mais para você assinar, né? Não, eu lembro que eu assinava, isso foi em 2015, 2016. Aí eu assinava ainda. Por que não precisa mais assinar? Desde 97, lá na Lei 9.528, ela fez a alteração indicando que o empregador que comprovar que o depósito foi feito na conta corrente do funcionário, não foi feito em depósito bancário, ele não precisa mais recolher a assinatura de contra-cheque. Por isso que a gente vai vendo as empresas só agora passando o contra-cheque por e-mail. Hoje em dia, praticamente, a gente não pede mais assinatura. Os funcionários entram também no sistema para ver e tudo. Aí não precisa mais entregar em mãos, assim, né? Tipo, em papel impresso, essas coisas. Hoje em dia tem essa facilidade também. Até vou usar o exemplo da minha esposa aqui. Hoje em dia a gente vê muitas facilidades dentro dos sistemas das empresas, né, com força de internet, com força de intranet. Aqui minha esposa trabalha lá no Grupo Norte Drama. Ela tem aqui a figura do acesso dela. Deixa eu cancelar, se eu trocar, me mata. Do acesso dela para notícias e gestão de recursos humanos. E vem aqui, veja seu olerite. Então, já sai lá, olha. Podem ver que a própria Notre Dame utiliza 30 dias como base. Ela usa o sistema mais simplificado de cálculo.
ela adotou a prática do 220. Vai calcular a hora extra? 220. Salário base deles é encontrado pela divisão 220. E julho, a gente pode ver que não é 31, não é 30 dias, né? Ele vai até quando? 31. E eles calculam por 30. Eles mandaram esse comprovante, ou eles deixam disponível esse comprovante e depositam na conta fazem depósito bancário. Eles precisam recolher o lerite assinado? Não precisa mais, né? O comprovante de pagamento é o depósito bancário. Aí, por força lá da CLT, né? Então, com a alteração que se deu em 97, terá a força de recibo, comprovante de depósito em conta bancária, aberta para esse fim em nome de cada empregado e com o consentimento desse, estabelecido em crédito próximo ao local de trabalho. Pagamento de salário será efetuado em dia útil, isso é regra básica, né? E no local de trabalho, dentro do horário de serviço ou imediatamente após o encerramento desse, salvo quando for efetuado por depósito em conta bancária. Então, se a gente está pagando nominalmente, se a gente está pagando, apesar de quase não existir mais essa figura, mas vai que alguém pague um cheque, tem que estar no horário bancário suficiente para que o funcionário consiga descontar o cheque dentro do dia útil de recebimento. Se for em depósito bancário, pode cair até o fim do dia, que não tem problema. Esse início que eu trouxe sobre salário para vocês é mais para a gente começar a figura do salário normal. O salário, em geral, a gente tem só o cálculo do 30 dias e coloca integral. Então, ele faltou, professor. A gente vai ter lá 30 dias, 1.320. Se a gente tiver falta, vai vir um evento de desconto, onde a gente vai precisar desses cálculos para a gente poder calcular. Então, não se preocupe. Professor, ficou um pouco confuso. Primeiro, vocês já vão ter os exercícios ali no AVA para vocês executarem. Eu deixei, foram 4 cálculos. A gente vai corrigir eles na semana que vem e vai passar a falar de hora extra. Aí a gente vai voltar a bater nessa tecla da hora normal. Então, pode ter começado a ficar um pouco confuso, mas quando a gente for trabalhando cada dia mais nesse salário hora, vocês vão se habituando mais. Dúvidas? É só colocar na prática mesmo agora. Tem que calcular. Mas não se preocupe, é o que vocês vão encontrar lá no AVA. A gente vai corrigir. Eu só esqueci de colocar uma informação lá. Todos os cálculos que eu pedi para vocês é para vocês utilizarem o cálculo daquela maneira mais complexa, com base em 30 dias, tá? Então, pensem sempre com base em 30 dias. Ok. Beleza? Ok. Beleza. Então, tá. A gente se encontra semana que vem. Primeiro tópico da semana que vem é a correção dos exercícios. Isso eu faço questão sempre. E a gente vai continuar daí começando a falar de hora extra. Aí a gente retoma o assunto novamente do salário normal.
do salário hora normal. Uhum. Que ele é a base que a gente tem para hora extra. Tranquilo. Esses exercícios a gente pode pegar como base, assim, essas explicações, né, que tem em PDF. E, Esses slides. sim, perfeitamente. Ah, beleza, então. Que eu já comecei aqui já. Eu, às vezes, fico um pouco... Às vezes eu vou falando de um jeito, vou falando de outro, mas todos os cálculos eu tento colocar o exemplo no slide para vocês. Depois eu quero consultar o que o professor tinha falado. Está lá no material. Uhum. Sempre vai ter, tá, gente? Não se preocupe. Tranquilo. Então tá, gente. Então, nos encontramos segunda-feira que vem, né? Se Deus quiser. Beleza, professor. Boa semana. Bom trabalho, né? E até. Então tá. Boa semana para vocês, bom trabalho e até semana que vem. Até, professor. Até a semana que vem. Boa semana, Thiago.